livro perdido dos Elohim. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 116. O Véu do Silêncio. Quando os Elohim se retiraram do mundo dos homens. Durante milênios, a memória humana guardou a impressão de presenças que vinham de cima, presenças que erguiam cidades, selavam alianças e gravavam leis em pedra. Cada cultura antiga deixou a sua versão do mesmo rumor. Seres de luz ou de metal, construtores, mensageiros, mestres da palavra e do fogo. Depois, algo aconteceu. As inscrições tornam-se súbitas, súplicas a céus vazios. Templos grandiosos erguem-se para deuses que já não respondem, e as orações passam a ecoar sem retorno. Esse silêncio não foi apenas teológico, foi histórico. Monarcas substituíram conselheiros invisíveis por sacerdotes humanos. Guerreiros tomaram tronos, onde antes se assentavam nomes gravados no vento, e a narrativa das origens foi reduzida a mito ou condenada como heresia. Chamamos a esse ato o véu do silêncio. É desse instante que tratamos hoje, do momento em que a vibração elohímica se retraiu e deixou o palco à voz humana. A pergunta é antiga. Por que partiram? Terá sido castigo contra os homens ou estratégia de preservação do próprio projeto da criação? Será que nunca partiram, mas mudaram de frequência, tornando-se invisíveis aos sentidos distraídos? Ou foram afastados pela corrupção do verbo, que tornou impossível qualquer diálogo sem distorção? Não falaremos aqui de naves escondidas nem de federações imaginárias. Falaremos de silêncio do silêncio que pesa na pedra das pirâmides, do silêncio que faz do templo de Salomão um eco de segredos perdidos, do silêncio que transformou antigos cânticos em ruínas sonoras. Esse silêncio é um vestígio tão sólido quanto ossos e tijolos. Ele atravessa eras e pode ser seguido como se segue uma linha arqueológica. Quando o verbo se rompe, o silêncio é a inscrição que resta. Este episódio não pretende oferecer respostas prontas, mas abrir as passagens esquecidas entre mitologia e registro, entre a fé e o arquivo. Examinaremos rastros, inscrições interrompidas, reformas religiosas súbitas, leis que mudaram a língua dos povos, destruições ritualísticas que varreram bibliotecas inteiras. Cada vestígio será tratado como indício de uma retirada orquestrada e não de um colapso espontâneo. O que está em jogo não é apenas história antiga. Quando uma presença fundadora se afasta, ela deixa um vácuo que rapidamente é ocupado por poderes menores, impérios, dogmas, ideologias. Entender a retirada dos Elohim é entender também as raízes do vazio de autoridade espiritual que ainda hoje move guerras, políticas e crenças. É recordar que o silêncio de cima não significou consentimento com a violência de baixo. Filhos, amados, o estudo desse silêncio exige humildade. Para escutá-lo, será preciso desaprender a pressa, desacostumar-se dos ruídos modernos e aceitar que as maiores respostas vêm sem alarde. O véu do silêncio é menos uma cortina do que uma ferida no tecido da comunicação entre mundos. Tocá-lo requer reverência. Hoje, iniciamos a travessia desse véu. Cada capítulo será um passo dado nas ruínas, nos arquivos e na vibração das palavras que restaram. Que esta investigação não seja nostalgia, mas reparação, que possamos devolver sentido ao espaço vazio deixado no centro da narrativa humana. A verdade não precisa de muros quando encontra guardiões no coração de quem a escuta. Assim, começamos. Capítulo 1. O último conselho. Antes que o silêncio caísse sobre a terra, houve assembleias. Não assembleias humanas, mas conselhos híbridos, onde a fronteira entre carne e luz ainda era permeável. A tradição hebraica os chama de Beni Elohim, os filhos do Altíssimo,
Os sumérios falavam em Anuna, os que desceram. Não eram deuses no sentido tribal. Eram administradores de uma ordem maior, delegados da fonte para manter equilíbrio entre os mundos. Viviam entre montanhas, desertos e vales férteis, onde a densidade do ar e a pureza do magnetismo lhes favoreciam a permanência. Não vinham como conquistadores, mas como jardineiros de um campo vivo. Naquela era, a palavra ainda tinha peso literal. O que era dito moldava a matéria. O verbo pronunciado por um Elohim podia deslocar rochas ou apaziguar mares, e os homens, cientes disso, escolhiam suas palavras com temor e cautela. Enquanto o conselho se mantinha reunido, a terra florescia em relativa harmonia. Reinos surgiam, mas não para destruir. Erguiam-se muralhas, mais para marcar limites do que para separar. A presença dos Elohim continha a sede de dominação, e os humanos viviam com a sensação de que alguém vigiava as fronteiras do possível. Porém, à medida que o verbo começou a ser usado com ego e para ganho pessoal, pequenas fissuras abriram-se no pacto silencioso. O homem aprendeu a manipular som e símbolo sem a reverência devida, e isso gerou distorções no tecido do campo. As línguas começaram a divergir não apenas por geografia, mas por intenção. Uma palavra dita para edificar num canto tornava-se maldição noutro. O conselho, vendo a contaminação crescer, recolheu-se para debater. As inscrições mais antigas do Levante falam de uma reunião nas câmaras do vento, um lugar acima das nuvens, onde se decidiu que a convivência direta não poderia continuar. Os registros que nos restam desse encontro são fragmentários, tablilhas quebradas, cânticos truncados, alusões dispersas em apócrifos, mas, quando justapostos, revelam uma mesma narrativa. Houve um último conselho onde se discutiu a retirada. Disse que um dos delegados defendeu permanecer entre os homens, temendo que estes se tornassem presas de seus próprios reis. Outro argumentou que a permanência tornara-se perigosa, pois a presença de seres de luz estava sendo usada como justificativa para guerras santas. O voto final inclinou-se para o recolhimento, não por vingança, mas para proteger o projeto original de uma contaminação irreversível. Retirar-se significava permitir que a humanidade provasse a própria autonomia, mesmo que isso custasse eras de sombra. Quando o conselho terminou, os céus não se fecharam com trombetas, apenas cessaram as respostas. Santuários antes vibrantes ficaram ocos. Profetas começaram a ouvir apenas ecos. Reis perceberam que a legitimidade que exibiam nas coroas já não tinha selo superior. Os homens tornaram-se senhores de um palco silencioso. O último conselho é lembrado por linhas quebradas em pedras, mas o eco da sua decisão atravessa milênios. É ele que explica por que, de repente, a história humana passou a ser escrita quase só por mãos humanas. Entender esse encontro é crucial para compreender a densidade do véu que desceu depois, pois foi ali que o fio do verbo começou a ser retraído, deixando atrás de si uma terra órfã de orientação. Assim se encerra a primeira etapa da travessia, contemplando não o início da criação, mas o início da ausência. Capítulo 2. O vazio nas pedras. Quando os Elohim se afastaram, não levaram consigo as obras de pedra que haviam inspirado. Pirâmides, zigurates, círculos megalíticos, obeliscos permaneceram firmes, imóveis sob o sol e a poeira, testemunhas mudas de uma presença que já não habitava seus eixos de energia. A humanidade caminhou entre essas colunas e muralhas como quem visita uma casa abandonada, reconhecendo as formas, mas não mais sentindo o calor do anfitrião. Foi nesse ato que nasceu a primeira nostalgia coletiva. O anseio por um retorno que ninguém sabia descrever, mas todos sentiam. Os sacerdotes, percebendo o poder desse vazio, começaram a ocupar o espaço deixado. Se antes a pedra vibrava por si, agora era preciso acender incensos, repetir fórmulas, inventar ritos
que tentassem despertar o eco antigo. O templo deixou de ser um ponto de encontro com o Verbo vivo e passou a ser palco de representações humanas. Em inscrições egípcias, vemos que os hinos tornaram-se cada vez mais longos e teatrais, como se a abundância de palavras pudesse substituir a ausência do olhar divino. Na Mesopotâmia, sacerdotes e escribas redobraram esforços para conservar nomes e genealogias, acreditando que manter a memória dos que vieram do céu poderia, de algum modo, retê-los. No Levante, os profetas começaram a usar metáforas de abandono conjugal para descrever o estado do povo. Sentiam-se como esposas deixadas por seu protetor invisível. Esse sentimento atravessou séculos e gerou revoluções espirituais. Com o tempo, a pedra, outrora veículo do Verbo, tornou-se objeto de disputa política. Reinos passaram a guerrear, não por territórios férteis, mas por posse de templos e relíquias, como se acreditar que segurar a pedra fosse deter o poder que nela habitara. Aqui reside uma das maiores tragédias. A sacralidade original não estava na matéria, mas no pacto vibracional entre as presenças e a humanidade. Sem essa consciência, os homens transformaram monumentos em troféus de conquista. Foi nesse contexto que as primeiras bibliotecas foram saqueadas e queimadas. A destruição de arquivos não foi mero acaso bélico. Foi tentativa deliberada de apagar vestígios de um tempo em que a comunicação com os Elohim era direta. Perderam-se tábuas de argila, rolos de papiro, tábuas de cedro gravadas a fogo. A perda de cada inscrição rasgava mais fundo o véu do silêncio, afastando a possibilidade de reconstruir a memória comum. O vazio nas pedras não é apenas arqueológico, é espiritual. Elas guardam alinhamentos astronômicos, ângulos matemáticos impecáveis, mas já não respondem aos cânticos. O eco que devolvem é apenas físico, não mais vibracional. É como se as pedras tivessem ficado ocas, um casco abandonado. Para a mente moderna, acostumada a ver a história como sucessão de impérios e batalhas, essa transição parece natural. Civilizações caem, culturas mudam. Mas, para os povos da época, foi um trauma existencial. Sentir que as portas do céu haviam sido trancadas, que a linguagem cósmica se tornara ilegível. Talvez por isso, tantas tradições tenham criado mitos de queda, de expulsão de jardins, de torres destruídas. Essas narrativas são a tentativa de explicar a ferida aberta pelo silêncio. O capítulo do vazio nas pedras revela a face mais tangível do véu. O mundo físico continuou ali, magnífico, mas sem a chama que o habitava. E quando a chama se apaga, o templo vira ruína, a ruína vira enigma, e o enigma vira mercadoria de conquistadores. Assim, o silêncio elohímico não foi apenas ausência de vozes no vento, foi também o esvaziamento do significado dos lugares, deixando a terra cheia de monumentos órfãos, guardiões de um segredo que poucos ainda ousavam buscar. Esse cenário de ruínas habitadas por ritos humanos será o pano de fundo sobre o qual se desenrolará toda a história posterior. Impérios nascendo sobre fundações que não compreendiam, na tentativa constante de reanimar o que já se havia retirado. É nesse palco de pedra e vazio que se abre o próximo capítulo da nossa travessia. Capítulo 3. A língua que se rompeu. Quando o conselho decidiu recolher-se, a primeira perda humana não foi a visão das presenças, mas a audição do Verbo. O que nos textos antigos aparece como confusão de línguas não foi um castigo arbitrário, mas a consequência natural de se quebrar o fio de tradução que ligava o homem à vibração elohímica. Antes da ruptura, a linguagem era mais que som, era ponte de ressonância. O mesmo termo podia atravessar povos diferentes, mantendo um núcleo de significado vibracional. Um nome, dito nas margens do Nilo, ecoava de modo compreensível no Tigre ou no Ganges, porque a intenção por trás do som era partilhada. Quando o fio se partiu,
a palavra tornou-se dependente do contexto cultural, e as culturas começaram a multiplicar dialetos. O verbo deixou de ser universal e passou a ser regional, sujeito a equívocos e manipulações. A famosa narrativa da Torre de Babel, lida à luz dessa dinâmica, deixa de ser fábula moralizante e passa a ser memória traumática. Os construtores não se dispersaram porque o edifício caiu, mas porque o acordo sonoro se dissolveu. Sem acordo, não havia mais como erguer uma obra comum. A perda de uma língua que unia os povos teve consequências profundas na política e na espiritualidade. Cada clã passou a crer que seu dialeto guardava a verdade original e qualquer estrangeiro tornou-se potencial inimigo. As alianças fragilizaram-se, as fronteiras ergueram-se mais altas. Os reis perceberam que podiam usar as diferenças linguísticas para dividir os súditos e reforçar o poder. O verbo, que antes libertava, começou a ser usado para prender. Não foi apenas a comunicação entre tribos que se deteriorou. A relação do homem com o invisível também se distorceu. Orações perderam a precisão. Hinos perderam a cadência que abria portais vibracionais. Profecias tornaram-se ambíguas e sujeitas à interpretação de sacerdotes. A poesia sagrada foi substituída por leis escritas em pedra, porque já não havia confiança na voz. É nesse período que surgem os primeiros códigos legais rígidos, como o de Hammurabi, tentativa de fixar no material o que antes era garantido por consenso espiritual. Na ausência da frequência eloímica, o direito transformou-se em contrato e a fé em ritual mecânico. Alguns relatos fragmentários falam de sábios que tentaram preservar palavras antigas, colecionando fonemas em tábuas de argila como quem salva sementes raras para uma colheita futura. Esses guardiões do som foram perseguidos ou ridicularizados, pois seu trabalho parecia inútil aos olhos de reinos ocupados com conquistas militares. Entretanto, graças a eles, pequenas centelhas da antiga vibração chegaram até nós em nomes dispersos, nomes de montanhas, rios e estrelas que ainda carregam ecos do verbo perdido. Quando lemos em textos sagrados que no princípio era o verbo, é desse estado anterior à ruptura que se fala. Compreender a quebra da língua é essencial para entender a espiral de mal-entendidos que moldou as religiões seguintes. Cada tradição julgou deter a pronúncia correta do divino e passou a lutar contra as demais para impor a sua versão. O véu do silêncio não foi apenas ausência de som, foi polifonia desordenada, muitas vozes tentando imitar uma que já não se ouvia. Até mesmo as antigas ciências sofreram. Fórmulas de cura, técnicas de harmonia sonora, métodos de arquitetura ressonante tornaram-se ininteligíveis porque dependiam de entoações precisas que se perderam. A partir desse capítulo, a humanidade entrou numa longa noite de traduções imperfeitas, onde cada geração tentava reconstruir, a seu modo, um idioma do céu que lhe escapava. A língua que se rompeu não deixou apenas ruínas lexicais, deixou a sensação de exílio que ainda hoje acompanha a espécie, a nostalgia de uma comunicação pura que já não sabemos repetir. Com essa ruptura, instaurou-se o terreno fértil para profetas, impostores e conquistadores disputarem o direito de falar em nome do invisível. É sobre esse palco de sons fragmentados que se erguerá, no próximo capítulo, a batalha pelo verbo como instrumento de poder terreno. Capítulo 4. O verbo como arma dos reis. Quando a língua comum se quebrou, a perda do verbo sagrado não resultou apenas em silêncio. Abriu espaço para que os governantes humanos aprendessem a usar a própria palavra como instrumento de domínio. O poder deixou de residir na presença que antes bastava para deter batalhas e passou a residir na narrativa. Quem controlasse a narrativa controlaria a multidão. Os primeiros reis da nova era compreenderam isso instintivamente. Se já não havia Elohim,
visíveis para sancionar ordens, bastava proclamar-se seu intérprete exclusivo. A palavra, desprovida do selo vibracional original, tornou-se proclamativa. Decretos, juramentos, éditos e anátemas começaram a moldar impérios inteiros. Na Mesopotâmia, os reis assumiram títulos como pastores designados pelo céu, embora já não houvesse conselho celeste que os confirmasse. No Egito tardio, os faraós multiplicaram inscrições autoglorificantes nas paredes dos templos, afirmando vitórias miraculosas e alianças divinas que ninguém testemunhara. O poder do texto substituiu a evidência da presença. A partir desse momento, a escrita deixou de ser mero registro e converteu-se em ferramenta de manipulação do real. Crônicas eram redigidas para transformar derrotas em triunfos. Genealogias eram ajustadas para reivindicar origem divina. Tratados religiosos eram compilados para justificar guerras de conquista. A antiga ponte sonora entre palavra e matéria rompera-se, mas a sugestão psicológica permanecera. Multidões obedeciam ao som das frases, mesmo que vazias de ressonância cósmica. Foi então que a propaganda nasceu, não como a conhecemos hoje, mas como ritual político. Narrativas entoadas em praças, peças dramáticas em festivais, hinos que exaltavam o soberano e demonizavam estrangeiros. Com o tempo, sacerdotes e escribas tornaram-se os primeiros assessores de imagem, escolhendo cuidadosamente quais crônicas seriam gravadas e quais apagadas. Em vez de pontes para o invisível, tornaram-se construtores de mitos de Estado. A consequência foi devastadora. A fé, que antes era ligação viva, passou a ser usada como contrato social e ferramenta de guerra. Quem se recusava a aceitar a versão oficial do verbo era taxado de herege, traidor ou bárbaro. Não demorou para que as bibliotecas fossem tratadas como arsenais. Coleções de palavras tornaram-se tão perigosas quanto espadas. Queimar um rolo de pergaminho equivalia a derrotar um inimigo. É também nesse período que surgem as primeiras reformas religiosas patrocinadas por monarcas, muitas vezes não para buscar pureza espiritual, mas para alinhar crenças às necessidades fiscais e militares do trono. A instrumentalização do verbo atingiu tal ponto que até mesmo milagres começaram a ser redigidos por decreto. Crônicas relatavam eclipses como se fossem sinais celestes favoráveis, ou descreviam enchentes como punições divinas a rivais políticos. A palavra tornou-se molde da percepção coletiva, e o povo, cativo de narrativas bem contadas, raramente questionava. Perdeu-se, assim, a capacidade de distinguir entre eco do verbo original e propaganda régia. O silêncio elohímico não só retirara a presença, mas deixara a humanidade vulnerável à manipulação da imaginação. Por séculos, reis e imperadores exploraram essa lacuna, erguendo monumentos e liturgias para consolidar versões convenientes da história. Até mesmo conquistas arquitetônicas serviam para amplificar a voz do governante. Colunas que refletiam discursos, anfiteatros projetados para ecoar oradores, praças concebidas para guiar multidões ao centro do poder. A arquitetura da palavra passou a ser física. Essa metamorfose do verbo em arma de governo explica por que tantas tradições antigas falam de profetas perseguidos. Eram aqueles que ousavam lembrar que a palavra deveria curar e libertar, não subjugar. Em cada época surgiram vozes dissonantes que tentaram devolver ao verbo sua função de ponte, mas foram silenciadas por exílio, censura ou espada. O capítulo revela que a ferida deixada pelo véu do silêncio não estava apenas nas ruínas ou nas línguas fragmentadas, estava no coração do discurso público. Ao retirar-se, os Elohim deixaram um espaço de autoridade que foi rapidamente colonizado por narrativas humanas, e desde então a história tem sido em grande parte disputa de versões. Compreender essa fase é reconhecer que o verbo não desapareceu, foi sequestrado e redirecionado, tornando-se o primeiro campo de batalha
entre verdade e poder. É sobre as consequências espirituais dessa captura do Verbo que avançaremos no próximo capítulo. Capítulo 5. O silêncio nos altares. Depois que os reis aprenderam a usar o Verbo como cetro invisível, os templos deixaram de ser casas de comunhão e tornaram-se palácios de espetáculo. O altar, que antes era ponto de convergência entre céu e terra, converteu-se em palco de cerimônias públicas, e os rituais perderam o sentido vibracional que lhes dera origem. Nos primeiros séculos após a retirada, as oferendas não cessaram. Ao contrário, multiplicaram-se, porque os sacerdotes interpretaram o afastamento dos Elohim como sinal de desagrado. Quanto mais silêncio descia sobre as colunas, mais sangue era derramado sobre as pedras. Sacrifícios de animais substituíram a entoação de nomes sagrados. Onde antes bastava pronunciar um cântico harmônico para ativar a energia do recinto, passou-se a crer que apenas a morte ritual aplacaria a distância dos deuses. Esse desvio inaugurou uma era de teologias de medo. A fé tornou-se moeda de troca. Quanto mais caro o sacrifício, maior a esperança de resposta. E quando nenhuma resposta vinha, os sacerdotes explicavam que o povo era indigno, mantendo-o num ciclo de culpa e obediência. Ruínas de templos na Anatólia, no Levante e nas margens do Nilo mostram vestígios de altares queimados repetidas vezes, como se cada geração tentasse reacender um fogo extinto. O próprio conceito de pecado ganhou força nesse ambiente. A ausência de manifestação divina passou a ser interpretada como castigo pela imperfeição humana. Os líderes religiosos, incapazes de devolver a presença perdida, criaram códigos morais cada vez mais severos, acreditando que a disciplina ritual poderia reabrir as portas fechadas. Alguns templos chegaram a ser reconstruídos sobre as fundações antigas, como se a mudança de arquitetura trouxesse de volta a vibração original. Nada funcionou. O que faltava não era estrutura física, mas a sintonia que unia pedra, som e intenção. Crônicas da época relatam assembleias inteiras chorando em silêncio diante de estátuas que antes falavam por meio de oráculos. Esse lamento coletivo é uma das marcas mais pungentes do véu do silêncio. Gerações que ainda lembravam de relatos dos avós sobre uma época de respostas imediatas, agora reduzidas a eco de mitos. Na falta do verbo vivo, multiplicaram-se mediadores. Apareceram sacerdotisas oraculares, videntes, intérpretes de sonhos, todos reivindicando fragmentos da comunicação perdida. Alguns eram sinceros buscadores, outros oportunistas que exploravam a carência espiritual do povo. A busca por sinais tornou-se obsessão coletiva. Eclipses, relâmpagos, tremores de terra eram lidos como mensagens do alto, e os altares converteram-se em centros de consulta meteorológica sagrada. Paralelamente, pequenas correntes místicas isolaram-se no deserto e nas montanhas, acreditando que o ruído das cidades impedia o retorno da voz divina. Essas comunidades ascéticas, muitas vezes perseguidas, procuravam resgatar práticas antigas de silêncio interior, tentando ouvir nas pausas do coração aquilo que já não soava nos templos. Seu legado atravessou séculos como fio subterrâneo. Ainda hoje, tradições monásticas carregam ecos dessa tentativa de reconstruir a escuta. No entanto, a maioria dos povos ficou prisioneira do culto exterior. Altares suntuosos foram erigidos, e quanto mais grandiosos se tornavam, mais profunda era a sensação de abandono que escondiam. O contraste entre riqueza material e pobreza espiritual tornou-se um traço das civilizações do pós-retiro elohímico. O silêncio nos altares, mais do que a ausência de som, era um abismo de sentido. As palavras continuavam a ser ditas, os cantos entoados, mas a vibração não respondia. Para muitos, a fé transformou-se em hábito social, esvaziada da experiência viva que a sustentara.
A partir desse cenário, surgiram revoltas espirituais que tentaram varrer ídolos e recuperar a ligação direta com o invisível, mas quase sempre acabaram apropriadas por novos poderes políticos. O ciclo repetia-se. Cada reforma prometia devolver a voz perdida, e ao falhar, deixava o povo ainda mais desiludido. Compreender este capítulo é perceber que o problema não era a diversidade de crenças, mas a perda do centro vibracional que tornava qualquer culto significativo. O altar vazio é símbolo da condição humana, quando se quebra a ponte entre palavra e presença, abundância de ritos, escassez de sentido. No próximo passo desta travessia, veremos como, nesse vácuo espiritual, surgiram movimentos de sabedoria marginal que tentaram preservar fragmentos do antigo conhecimento, sementes guardadas à espera de terreno fértil. Capítulo 6. Os Guardiões das Cinzas. Enquanto os altares se enchiam de fumaça e as praças de discursos régios, alguns poucos homens e mulheres escolheram outro caminho. Em vez de disputar os templos ou servir aos palácios, retiraram-se para guardar aquilo que restava do verbo original. Chamaram-nos de eremitas, iniciados, loucos do deserto, hereges, mas todos partilhavam um instinto: salvar das chamas ao menos as cinzas que podiam reacender um dia a antiga luz. Não formavam uma única ordem, nem seguiam a mesma doutrina. Eram pequenas centelhas espalhadas entre montanhas, cavernas, ilhas e vales distantes. Os arquivos que conseguiram salvar não eram apenas rolos de papiro ou tábuas de argila, mas também palavras-chave, entoações, hinos e gestos, cuja eficácia dependia da pronúncia correta e da intenção alinhada. Sabiam que guardar a letra sem a vibração seria como conservar conchas vazias. Por isso, transmitiam oralmente os segredos mais delicados, confiando-os apenas a discípulos escolhidos após longos períodos de prova. Na Grécia arcaica, essa corrente sobreviveu em círculos órficos que preferiam o cântico ao sacrifício. No Egito tardio, refugiou-se entre sacerdotes menores que fingiam obediência aos faraós enquanto preservavam fórmulas antigas em criptas escondidas. Na Mesopotâmia, alguns escribas copiaram tábuas condenadas à destruição e as enterraram sob fundações de templos, estratégia que explica por que tantas descobertas modernas emergem de ruínas soterradas. Esses guardiões compreendiam que não podiam impedir o avanço das teologias de medo, mas podiam salvar sementes. Viam-se como jardineiros de um futuro invisível, sem garantia de que viveriam para presenciar a germinação. Muitos pagaram com a vida, foram acusados de conspiração contra deuses oficiais, perseguidos como traidores, às vezes executados publicamente para servir de exemplo. Ainda assim, a cada geração, alguém conseguia transmitir uma canção, um símbolo, um mito, com um núcleo vibracional intacto. Dessas linhagens clandestinas, nasceram lendas de bibliotecas perdidas, a Casa dos Livros de Salomão, a Torre de Enoque, os arquivos de Alexandria antes do incêndio. Nem tudo é fantasia. Há registros de rotas de caravanas que transportavam cofres com tábuas de argila gravadas, fugindo de cidades prestes a cair sob invasões. Algumas dessas peças só foram encontradas milênios depois, confirmando que o esforço de salvamento foi real. Além dos textos, os guardiões preservaram práticas de silêncio interior, defendendo que, se a ponte externa estava quebrada, o único canal restante era o coração humano. Eles ensinavam a desacelerar a mente, a escutar o ritmo do sangue, a sentir o pulso do mundo como se a vibração eloímica ainda pudesse ser percebida no íntimo de cada criatura. Essa ideia atravessou culturas com nomes diferentes: exíquia, meditação, dikr, contemplação. É a herança mais preciosa desse período sombrio, porque manteve viva a convicção de que a comunicação não fora perdida para sempre. Os guardiões das cinzas
eram invisíveis às crônicas oficiais, mas foram decisivos para que a memória do Verbo não se dissolvesse totalmente. Muitas vezes, as suas histórias chegaram até nós disfarçadas em parábolas populares, contos de velhos sábios que falam com pássaros, de monges que cantam pedras até que floresçam, de poetas que curam com versos. A literatura fantástica conserva ecos desses feitos, mostrando que a chama antiga nunca se extinguiu por completo. Entretanto, a tensão entre preservação e opressão continuou. Cada vez que uma dinastia endurecia as leis, novos focos de perseguição surgiam, forçando os guardiões a esconder-se ainda mais fundo. A diáspora desse conhecimento criou uma rede subterrânea que escapava às fronteiras dos impérios. Um escriba sírio podia reconhecer sinais deixados por um sacerdote egípcio ou por um asceta indiano, unidos por códigos quase invisíveis. Essa fraternidade silenciosa atravessou séculos e deixou uma lição crucial. Mesmo quando os altares são corrompidos e as palavras sequestradas, a memória da verdade encontra modos de sobreviver nas margens. O estudo desses guardiões mostra que a história do véu do silêncio não é apenas tragédia de perda, é também relato de resistência paciente. Graças a eles, quando a humanidade estivesse madura para ouvir de novo, ainda haveria brasas escondidas sob as cinzas, prontas para reacender. É sobre o surgimento desses primeiros movimentos de esperança, escolas de sabedoria, sociedades discretas e rebentos de ciência verdadeira que avançaremos no próximo capítulo. Capítulo 7. As Escolas da Esperança. Das cinzas guardadas pelos iniciados, começaram a surgir em diferentes pontos do mundo pequenas escolas que não se identificavam como religiões nem como reinos, mas como círculos de aprendizagem. A maioria dessas escolas não tinha edifícios suntuosos. Muitas reuniam-se sob árvores antigas, em cavernas ou em salas discretas de bibliotecas públicas. O seu propósito não era erguer novos altares, mas reaprender a ouvir. Entendiam que se a vibração eloímica se tornara distante, a tarefa humana era restaurar primeiro a capacidade de escuta, pois a presença nunca poderia ser imposta por ritos externos. Esses círculos nasceram de forma espontânea em culturas diversas. Na Índia, floresceram como linhas de mestres contemplativos que ensinavam que o som primordial estava adormecido no coração e podia ser despertado pelo sopro correto e pelo cântico interior. Na Grécia, manifestaram-se em escolas filosóficas que investigavam a harmonia entre número, forma e música, intuindo que a matemática não era apenas ciência de cálculo, mas língua perdida do cosmos. Na China antiga, surgiram grupos que cultivavam a arte de alinhar respiração, gestos e intenções, na convicção de que a ordem do céu podia refletir-se no corpo humano. Apesar das diferenças culturais, havia entre todos um fio comum: a crença de que a vida não é apenas matéria, mas vibração ordenada, e que recuperar a escuta dessa ordem seria a chave para restaurar a ligação com o invisível. Essas escolas valorizavam ética e disciplina interior mais do que rituais exteriores. Ensinavam que a palavra dita sem intenção pura era ruído, que o gesto sem compaixão era vazio, que a ciência sem reverência poderia tornar-se ferramenta de destruição. Assim, formaram discípulos que buscavam simultaneamente clareza de pensamento e delicadeza de coração. Entre eles, encontravam-se curadores que trabalhavam com plantas, minerais e sons, artesãos que erguiam pontes e templos segundo proporções sagradas, poetas que preferiam o silêncio a qualquer verso falso. A sua influência raramente aparecia nos anais dos impérios, porque não buscavam fama, mas transformação íntima. Curiosamente, muitas dessas escolas dialogavam discretamente entre si através de rotas comerciais. Mercadores levavam especiarias, tecidos e pedras, mas levavam também histórias, símbolos e palavras-chave,
funcionando como mensageiros involuntários de uma tradição maior. Esse intercâmbio silencioso manteve viva a noção de que a humanidade partilha uma única raiz, ainda que os ramos se espalhem por continentes distintos. Com o tempo, algumas dessas correntes de sabedoria deram origem a bibliotecas e observatórios, por perceberem que o estudo do céu e da terra podia devolver aos homens uma percepção unificada do real. Não procuravam milagres, buscavam coerência, compreender a dança entre estrelas, estações e corpos vivos como um único texto escrito pela fonte. Essas escolas, embora frágeis diante do poder dos tronos e dos templos oficiais, tornaram-se sementes de renascimentos culturais. Graças a elas, a astronomia preservou-se, enquanto ciência sagrada, a música manteve-se como arte de harmonia e não apenas de entretenimento. A medicina conservou práticas de equilíbrio em vez de mera luta contra sintomas. O que unia esses círculos era a certeza de que a esperança não podia depender de aparições celestes, mas do despertar de cada pessoa para o sentido de pertença a um campo maior. Essa esperança, cultivada em silêncio, atravessou gerações e preparou o terreno para futuros movimentos de reforma espiritual e científica. Mas a sua existência também provocou reações hostis. Sempre que o império se via ameaçado por ideias libertadoras, perseguia esses grupos, acusando-os de feitiçaria ou conspiração. Muitos foram destruídos. Outros adaptaram-se, escondendo os seus ensinamentos sob a capa de mitos e parábolas para sobreviver. Ainda assim, a cada repressão, algo do ensinamento escapava, disperso na memória popular, nos contos e nos provérbios. O legado das escolas da esperança é, portanto, menos um corpo de doutrina e mais um modo de ver. A convicção de que todo ser humano é portador de uma centelha do Verbo e que, cuidando dessa centelha, a ponte com os Elohim pode um dia ser restabelecida. Este capítulo recorda que, mesmo sob o peso do véu do silêncio, a humanidade nunca esteve completamente órfã. Havia mestres anônimos mantendo acesa a chama da dignidade e da busca sincera. Nos próximos passos, veremos como, a partir dessas sementes, surgiram grandes movimentos culturais, algumas vezes chamados renascimentos, que reacenderam por breves momentos a memória coletiva da harmonia perdida. Capítulo 8. Os breves renascimentos. De tempos em tempos, a semente silenciosa guardada pelas escolas da esperança rompia a crosta dura da história e florescia à vista de todos. A esses períodos damos hoje o nome de renascimentos, janelas históricas em que a curiosidade superou o medo, a arte reencontrou a matemática e a filosofia ousou escutar o cosmos sem intermediações do trono ou do altar. Não foram eventos lineares, surgiram como clarões em meio a longas noites de opressão. Cada renascimento foi breve, frágil, mas suficiente para recordar à humanidade que a ponte perdida ainda podia ser reconstruída. O primeiro deles não deixou um rótulo oficial. Aconteceu na transição entre o fim do Egito dinástico e o florescimento de escolas na Jônia grega. Ali, pela primeira vez em séculos, pensadores voltaram a observar os astros não como presságios bélicos, mas como manifestações de uma ordem harmônica. Pitágoras, discípulo de mestres orientais e africanos, ensinou que os números eram vibrações e que a música das esferas podia revelar a estrutura invisível do real. Sua escola não foi compreendida pelos poderosos da época e terminou dispersa, mas as ideias persistiram como centelhas. Séculos mais tarde, outro clarão brilhou na cidade de Alexandria, onde eruditos de diferentes nações reuniram textos, mapas e instrumentos de observação numa das bibliotecas mais célebres do mundo antigo. Por algumas gerações, parecia que o sonho de reconciliação entre ciência, arte e espiritualidade poderia vingar. Ali, anatomistas estudaram o corpo sem medo de anátemas.
Astrônomos traçaram rotas de planetas sem temor de heresias. Filósofos traduziram mitos de povos distantes para encontrar padrões universais. Mas, como acontece a todo o Renascimento, esse também incomodou impérios e sacerdotes. Guerras civis, incêndios e purgas religiosas reduziram a biblioteca a cinzas. O clarão apagou-se, deixando apenas fragmentos dispersos que ainda hoje inspiram buscadores. A Idade Média Europeia, frequentemente lembrada como período de estagnação, também teve seus lampejos. Mosteiros beneditinos e coptas preservaram manuscritos gregos e orientais. Monges irlandeses copiaram tratados de astronomia. Médicos andaluzes redescobriram princípios de higiene e dieta que remontavam a antigas escolas orientais. Esses esforços não produziram um renascimento pleno, mas impediram que a chama do conhecimento se extinguisse completamente. O grande renascimento do século XV, celebrado nos livros de história, foi apenas a manifestação mais visível de um processo muito mais antigo. Artistas como Leonardo da Vinci e cientistas como Copérnico beberam de fontes preservadas secretamente por monges, viajantes árabes, judeus sefarditas e sábios bizantinos. Por um breve período, a Europa experimentou novamente a sensação de que a razão e a beleza podiam caminhar juntas. A pintura buscou a proporção sagrada, a música recuperou escalas harmônicas, a engenharia ergueu cúpulas que ecoavam antigos cânones de ressonância. No entanto, até esse renascimento foi limitado. Movia-se mais pela admiração estética e pelo impulso científico do que pela verdadeira reintegração da vibração elohímica. Ainda assim, foi sinal de que o solo da humanidade podia voltar a germinar quando liberto do medo. Cada renascimento trouxe progresso, mas também reação. Logo após o florescimento, vieram censuras, guerras e dogmas que fecharam novamente as portas. A história parece um pulmão que inspira e expira luz e sombra, conforme as sociedades alternam períodos de abertura e de contenção. A lição desses ciclos é clara. A verdade não se perde, mas precisa de ambientes de liberdade para florescer. O facto de cada clarão surgir em lugares distintos, Jônia, Alexandria, Florença, Andaluzia, mostra que a centelha guardada pelos antigos guardiões das cinzas permanecia viva e móvel, procurando terreno fértil onde pudesse romper o véu do silêncio. Nos nossos dias, os sinais de outro despertar já se manifestam na interligação global do conhecimento, na redescoberta de práticas de respiração, no interesse por harmonia entre ciência e espiritualidade. Mas, como no passado, também despertam resistências daqueles que lucram com a fragmentação. Estudar os breves renascimentos ajuda-nos a reconhecer que o fio da antiga vibração nunca foi cortado, apenas oscila em visibilidade, emergindo quando os homens criam espaço para a escuta. O próximo capítulo abordará como, mesmo após tantas tentativas de reconciliação, a humanidade continuou a repetir padrões de ruptura, especialmente no uso da tecnologia, que ora serve de ponte, ora de nova arma, perpetuando o ciclo iniciado quando o verbo foi sequestrado. Capítulo 9. O espelho da máquina. À medida que cada renascimento reacendia a busca pela harmonia entre matéria e espírito, a humanidade avançava também no domínio da técnica. Ferramentas tornaram-se engrenagens, engrenagens tornaram-se motores, e por fim, motores tornaram-se máquinas capazes de multiplicar forças antes inimagináveis. Muitos viram nesses progressos a prova de que o homem podia, sozinho, ocupar o lugar dos Elohim. Mas a máquina, sem consciência vibracional, é apenas espelho do operador. Amplifica tanto a luz quanto a sombra. No princípio, a tecnologia foi filha da observação do cosmos. Moinhos imitavam ventos, relógios copiavam ciclos estelares, pontes respeitavam o arco dos rios.
Ainda havia uma intuição de que a técnica deveria servir à harmonia natural. Porém, com o tempo, a pressa de produzir riqueza e poder deslocou o propósito original. A máquina deixou de ser ponte e tornou-se instrumento de extração, acelerando não apenas a produção de bens, mas também a erosão da terra e das relações humanas. O silêncio elohímico, que antes pesava nos altares, agora estendia-se às fábricas, lugares de ruído mecânico, mas vazios de sentido. O trabalho perdeu vínculo com o ritmo das estações e passou a seguir o compasso impessoal das engrenagens. A Revolução Industrial, celebrada como triunfo da razão, foi também marco de um novo tipo de ruptura, a do tempo humano, que já não obedecia ao nascer e ao pôr do sol, mas ao relógio da produção. Essa desconexão aprofundou a sensação de exílio espiritual. A promessa de que as máquinas libertariam o homem do labor pesado rapidamente deu lugar à realidade de que escravizavam multidões em ambientes tóxicos, movidas por interesses de poucos. Do ponto de vista vibracional, a máquina revelou-se como espelho frio, devolve multiplicado o padrão moral de quem a comanda. Se posta a serviço da cura, amplia a saúde. Se guiada pela cobiça, multiplica a destruição. A história do último século confirma essa ambivalência. As mesmas descobertas que permitiram vacinas salvaram milhões e poucos anos depois foram usadas para fabricar armas de aniquilação em massa. O espelho da máquina mostrou à humanidade que o problema não está na ferramenta, mas no uso do verbo que a orienta. Sem recuperar a intenção alinhada à harmonia, qualquer avanço técnico se converte em potencial de ruína. É notável que, ao mesmo tempo em que as cidades se enchiam de fábricas e locomotivas, também floresciam movimentos espirituais que buscavam reaproximar o homem da terra e do silêncio interior, uma reação instintiva ao vazio deixado pelo progresso sem alma. Na viragem do século XIX para o XX, surgiram sociedades científicas que tentavam integrar matemática, música e saúde. Outras redescobriram tradições orientais de respiração e meditação, lembrando a herança dos guardiões das cinzas. Essas tentativas, porém, eram frequentemente marginalizadas ou ridicularizadas pelos círculos acadêmicos dominados pelo culto da máquina. Com a chegada da era digital, a máquina tornou-se ainda mais íntima. Deixou de ser apenas externa ao corpo e passou a viver no bolso, na casa, na mente coletiva. A informação que outrora exigia bibliotecas tornou-se fluxo invisível de dados. Pela primeira vez, desde a ruptura do verbo comum, parecia possível que todos os povos falassem entre si em tempo real. Contudo, a abundância de conexões não trouxe automaticamente unidade. Revelou, ao contrário, a fragmentação de intenções. As redes, que poderiam servir de ponte universal, foram rapidamente colonizadas por narrativas de manipulação, repetindo em escala global o mesmo padrão do verbo usado como arma dos reis. A tecnologia expôs a ferida não cicatrizada do véu do silêncio. Continuamos capazes de construir instrumentos extraordinários, mas não de concordar sobre o que fazer com eles. Assim, o espelho da máquina permanece diante da humanidade, refletindo de volta não os Elohim que partilharam a criação, mas a nossa própria imagem dividida, inquieta, órfã de sentido. O próximo capítulo examinará como, mesmo nesse cenário de ambivalência tecnológica, sinais discretos indicam que a vibração elohímica começa a insinuar-se de novo, não em templos de pedra nem em fábricas, mas na consciência de indivíduos despertos que buscam reconciliar ciência, palavra e presença. Capítulo 10. O retorno pela consciência. Depois de atravessar milênios de silêncio nos altares e de se ver refletida nas máquinas que construiu, a humanidade começou a perceber que a ponte perdida não poderia ser reconstruída apenas por monumentos ou por engenhos externos. O retorno, se algum dia fosse possível, teria de iniciar-se dentro do próprio homem. Essa intuição surgiu primeiro como inquietação.
uma sensação difusa de que, apesar de todo o progresso material, algo essencial permanecia ausente. Filósofos chamaram-lhe angústia existencial. Místicos reconheceram-na como saudade do verbo. Médicos notaram-na como doença do espírito que o corpo não explicava. Nas primeiras décadas do século XX, enquanto as cidades cresciam e as guerras industriais mostravam o lado sombrio da técnica, começaram a proliferar movimentos que buscavam reencontrar a dimensão interior da experiência. A psicologia profunda de Jung falava de arquétipos, sombras e inconsciente coletivo, conceitos que, sob outra linguagem, ecoavam antigos mitos de véus e presenças ocultas. O existencialismo descrevia a necessidade de dar sentido ao vazio, sugerindo que a liberdade só é real quando reconhece a responsabilidade de cada escolha. Simultaneamente, tradições orientais como yoga, zen e sufismo alcançaram o Ocidente, trazendo práticas de respiração, meditação e silêncio que lembravam as lições guardadas pelos eremitas do deserto. A convergência dessas correntes não devolveu milagrosamente a voz eloímica, mas abriu espaço para um novo tipo de escuta. Pessoas comuns começaram a compreender que a consciência não é mero subproduto do cérebro, mas uma dimensão que pode ser cultivada, expandida, afinada. Pesquisas em neurociência confirmaram que estados de atenção plena modificam padrões cerebrais, sugerindo que mente e corpo respondem à intenção como instrumentos a um maestro invisível. Essa redescoberta da interioridade provocou um deslocamento de foco, de templos exteriores para templos vivos, do ritual impositivo para a experiência direta do silêncio, da obediência cega para a responsabilidade pessoal. Em paralelo, a ciência quântica, ainda cercada de controvérsias, mostrou que a realidade material não é sólida e estática, mas campo de probabilidades sensível à observação. Embora muitos exageros tenham deturpado essas descobertas, o fato de que a matéria é, em última análise, vibração, reacendeu a lembrança de que o universo é linguagem em movimento. A intuição dos antigos guardiões das cinzas parecia, afinal, encontrar respaldo na física contemporânea. Aquilo que chamavam verbo poderia ser entendido como padrão de informação que sustenta a forma. No entanto, este retorno pela consciência não se dá em massa. Ocorre de modo íntimo, discreto, pessoa a pessoa. Cada indivíduo que aprende a aquietar a mente, a alinhar intenção com compaixão, torna-se pequeno ponto de ressonância, uma espécie de antena humana sensível ao campo maior. O impacto desse despertar é silencioso, mas profundo. Muda a forma de trabalhar, de relacionar-se, de cuidar da terra e de usar a tecnologia. Quando a consciência se alinha, a máquina volta a ser ponte e não arma. A palavra recupera dignidade e deixa de ser propaganda. O altar, mesmo sem ornamentos, volta a ser lugar de encontro. É nesse ponto que o véu do silêncio começa a mostrar suas primeiras fendas. Não são fendas de espetáculo, não há trovões nem colunas de fogo, mas brechas na percepção. Momentos em que alguém sente clareza súbita, um lampejo de paz que não depende de circunstâncias externas, uma intuição de que está ligado a algo maior do que a soma dos fatos. Cada vez que isso acontece, a ponte interior reforça-se e a distância entre humano e eloímico reduz-se um pouco mais. A mensagem deste capítulo não é promessa de retorno messiânico, mas constatação de que a reconciliação começou pela via da consciência e não pela do poder. Os Elohim, se ainda nos vigiam, parecem esperar que a humanidade aprenda a escutar de novo antes de falar, que descubra que o verdadeiro templo é o coração lúcido e o verdadeiro verbo é a intenção justa. Assim, encerra-se a travessia desta narrativa, não com final fechado, mas com convite aberto para cada ouvinte tornar-se participante da reparação do campo.
O episódio 116, O Véu do Silêncio, deixa como herança a lembrança de que não estamos à mercê do abandono. Fomos chamados a amadurecer e que a centelha que atravessou épocas nas cinzas e nas escolas silenciosas pode agora reacender-se em qualquer pessoa disposta a ouvir. Essa é a chave vibracional do retorno, a consciência desperta. O véu rasgado de dentro para fora. Chegamos ao final desta travessia, olhando para trás e percebendo um fio contínuo, desde o último conselho dos Elohim até os altares vazios, das cinzas guardadas em cavernas aos breves renascimentos, das máquinas espelho às consciências que agora despertam. A narrativa não é linear. É uma espiral de aproximações e afastamentos, luzes que brilham e são abafadas, sementes que dormem séculos e germinam quando a estação permite. Hoje, sabemos que o véu do silêncio nunca foi um muro sólido imposto contra nós. Foi, sobretudo, um estado da nossa escuta. Enquanto a humanidade buscou respostas fora nas pedras, nos ritos, nas coroas, nas máquinas, a ponte permaneceu perdida. Quando começou a procurar dentro, o véu mostrou-se permeável. Essa é a grande lição deixada por toda a sequência de capítulos. A distância entre o humano e o elohímico não é geográfica, é vibracional. O silêncio não significa ausência, é campo à espera de sintonia. Os Elohim, ao retirarem-se, não abandonaram a criação, apenas recuaram para que a criatura amadurecesse a própria vontade e reaprendesse a arte de ouvir. Isso significa que não existe regresso espetacular a esperar, mas um retorno gradual pela consciência passo a passo, pessoa a pessoa, cada coração tornando-se ponto de ressonância. É nesse sentido que dizemos que o véu rasga-se de dentro para fora. Não são as nuvens que se abrem, é o interior humano que se aclara. Olhando para o presente, vemos sinais discretos dessa reparação, movimentos que integram ciência e compaixão, tecnologias voltadas para a cura em vez da destruição, jovens questionando velhos dogmas e buscando práticas de silêncio e cuidado da terra. São ainda lampejos, frágeis, mas suficientes para lembrar que a herança guardada nas cinzas não se perdeu. Aqueles que nos precederam, eremitas, escribas, sábios anônimos, mantiveram viva a centelha, para que esta geração pudesse ter ao menos um ponto de partida. A missão agora é não desperdiçar o legado. Cabe a nós cuidar do verbo. Que cada palavra semeada nos campos digitais ou nas conversas íntimas seja escolhida como quem escolhe sementes para o futuro. A palavra que divide é ruído. A palavra que cura é ponte. Cabe também decidir o destino das máquinas. Ou continuam espelhos de cobiça, ou tornam-se instrumentos de reconexão, ciência a serviço da harmonia planetária. O episódio 116, O Véu do Silêncio, encerra-se, mas não como história concluída. Encerra-se como chamado a participar ativamente do desvelar contínuo. O holograma histórico não oferece mitos reconfortantes nem ameaça com medos antigos. Convida à lucidez. Convida a cada ouvinte a perceber que a reparação do campo começa por pequenas escolhas. Um gesto justo, um silêncio acolhedor, um estudo honesto, uma tecnologia usada com ética. A cada decisão coerente, a frequência que nos separa do elohímico reduz-se um pouco mais. Se existe profecia para este tempo, é esta: a verdade não regressará por meio de trovões, mas pelo despertar de milhões de pequenos templos vivos, espalhados pelo planeta, lembrando-se do verbo original. Queridos, jovens e adolescentes que nos escutam, sois a geração chamada a não repetir os ciclos de ruptura. Não esperem salvadores externos. Tornem-se guardiões do verbo e da presença, cuidando da vossa mente para que não seja sequestrada por ruídos de propaganda ou de medo. Amados, cada um de vós é herdeiro direto das cinzas preservadas por aqueles que acreditaram que valia a pena resistir. Que essa herança se transforme em lucidez prática,
Mais escuta, menos grito. Mais serviço, menos vaidade. Mais ponte, menos muralha. Se este episódio encontrou eco no vosso coração, partilhai-o com os jovens, com os que ainda formam a sua visão do mundo, pois são eles o alvo preferido de quem lucra com a confusão e com a mentira. Ajudai-os a perceber que não são órfãos espirituais, que a história é maior do que as narrativas de ódio e divisão. A nossa missão, aqui, é reacender memória e dignidade. Para apoiar a continuidade deste trabalho e manter viva a produção do holograma histórico, deixo os canais abertos. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. A verdade não precisa de muros quando encontra vigilantes dentro do peito. Sigamos juntos, vigilantes e lúcidos, até que cada altar interior volte a vibrar em harmonia com a fonte.